Boa noite. Boa noite. A Câmara dos Deputados começa a discussão do pedido de impeachment de Dilma. A votação é no domingo. Na abertura da sessão, o jurista Miguel Reale Júnior defende o impeachment, nega que seja golpe e acusa Dilma de crime de responsabilidade. O ministro José Eduardo Cardoso defende a presidente e diz que não existe base para impeachment e que houve violência à lei. Em decisão tomada de madrugada, o Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido do governo para suspender o processo. Preso o empresário ligado ao governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT. Os dois são suspeitos de corrupção. Em delação na Operação Lava Jato, o empresário afirma que propinas a Eduardo Cunha passariam de 50 milhões de reais. A presidente Dilma cancela pronunciamento à nação que faria hoje à noite. Os brasileiros vivem um momento de grande expectativa e muita tensão. São dias históricos e que definem a vida dos brasileiros. Supremo Tribunal Federal rejeita as ações do governo e de partidos da base contra a votação do pedido de impeachment. A denúncia, nesse momento, está consubstanciada num relatório. A denúncia é a denúncia, tal como formulada, tal como recebida. E é esta que vai ao plenário da Câmara dos Deputados. No plenário da Câmara não há previsão de intervalos até domingo. 249 deputados querem falar, 79 contra o impeachment e 170 a favor da saída de Dilma Rousseff. Nós vivemos um momento de grande aflição no país. Nós estamos aflitos, estamos sequiosos de nos libertarmos deste grilhão de mentira e de corrupção. Mas há muitas pessoas que estão sendo investigadas. E a senhora Presidente da República não tem nenhuma acusação investigada, nenhuma! Absolutamente nenhuma! E os deputados continuam se revezando na tribuna da Câmara para falar contra ou a favor do impeachment. Há previsões de que os discursos entrem pela madrugada. A sessão que vai votar o impeachment está prevista para começar no domingo, a partir das 14h. Para aprovar o parecer do deputado Jovair Arantes, que é favorável ao impeachment, são necessários 342 votos. Se o texto for aprovado, segue para o Senado. Manifestações contrárias ao impeachment da presidente Dilma bloquearam várias vias de São Paulo hoje cedo. Os protestos simultâneos causaram reflexos no trânsito da capital, que chegou a registrar recorde de 183 quilômetros de lentidão às 9 da manhã, segundo a CT. Pelo menos 9 vias foram bloqueadas por manifestantes. Na rodovia, imigrantes integrantes da CUT fecharam o quilômetro 15 na região de Diadema. Segundo a Ecovias, o grupo liberou a via por volta das 8 da manhã. De acordo com a polícia rodoviária, eram cerca de 100 manifestantes. As faixas da via expressa e local da Marginal Tietê foram totalmente interditadas por um grupo de manifestantes no sentido da rodovia Castelo Branco, na altura do Tatuapé, zona leste da capital. E ainda nesta edição do Jornal da Gazeta, você terá outras informações sobre as discussões do impeachment na Câmara dos Deputados. A Operação Cartão Vermelho, feita pela Polícia Civil, prende integrantes de torcidas organizadas. Entre os detidos está o corintiano Elder Alves Martins, suspeito de participar da morte do menino Kevin Espada, em 2013, na Bolívia. A operação aconteceu de forma simultânea nas sedes de 4 torcidas organizadas: Gaviões da Fiel e Pavilhão 9 do Corinthians e Mancha Alviverde e Mancha da Baixada Santista, ambas do Palmeiras. 200 policiais cumpriram mandados de busca e apreensão e 37 mandados de prisão contra torcedores envolvidos em 4 brigas que aconteceram no dia 3 de abril, após o clássico entre Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Paulista. Em uma delas, na Estação Brás, trens foram depredados. Em outra briga em São Miguel Paulista, um homem que estava passando na calçada morreu após ter sido atingido por um disparo. Ele foi identificado dias depois como José Simval de Carvalho. A polícia ainda investiga a autoria do crime. Os presos vão responder por vários crimes, entre eles associação criminosa, lesão corporal e dano ao patrimônio. Entre os detidos desta manhã está Elder Alves Martins, integrante da torcida Gaviões da Fiel. Elder tem vários antecedentes. Nessa operação, ele é o símbolo da impunidade, é conhecido
pela mídia, pela sociedade, um torcedor que se envolve em problemas e assume a autoria na Bolívia, depois se envolve em problemas de novo em Brasília, e esse mesmo torcedor, ele sai de um veículo VUC, na Doutor Arnaldo, da Gaviões, descem mais de 20, quase 30 pessoas, começam a agredir o pai com o filho no carro que estava no jogo, por serem palmeirenses. Até o meio do dia, a polícia já havia cumprido 26 mandados de prisão. Na sede da Gaviões da Fiel, os agentes encontraram facas e um cofre, R$62 mil em dinheiro. A Secretaria da Fazenda participou da operação, que também investiga a origem do dinheiro das torcidas organizadas. Ou as torcidas organizadas, elas escolhem o lado da lei, da ordem, é o lado da segurança pública, do Ministério Público, do Poder Judiciário, ou elas vão optar por estar do lado dos torcedores criminosos. E aí vão ser tratadas como organizações criminosas. Não tem mais meio termo. Neste momento, integrantes da torcida Gaviões da Fiel estão fazendo uma manifestação no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. O repórter Luciano Penteado acompanha e tem mais informações. Luciano. Estela, esta manifestação já tinha sido marcada há mais de uma semana, portanto aqui em tese não haveria relação com os fatos ocorridos hoje cedo. O fato é que durante a tarde quase 6 mil pessoas já tinham confirmado presença pela internet no ato que acontece agora aqui no Vale do Anhangabaú. Os torcedores do Corinthians e também integrantes da Gaviões da Fiel e simpatizantes da torcida ocupam o vale aqui bem debaixo do viaduto do Chá. Eles gritam palavras de ordem, cantam músicas de apoio ao time. Neste momento eles acenderam também sinalizadores, exibem bandeiras do time. Enfim, são muitas reivindicações deste ato. A principal delas é contra o que os organizadores chamam de perseguição política, que eles alegam estar sofrendo. O grupo também protesta contra a decisão da Secretaria de Segurança de decretar que os clássicos entre os times de São Paulo terão torcida única até o final do ano. Bem, o grupo também protesta contra as tarifas, os preços dos ingressos dos torneios de futebol aqui em São Paulo e também cobram mais transparência por parte da Federação Paulista de Futebol e também da CBF. A Polícia Militar reforçou o efetivo aqui na região e acompanha o ato de perto, mas até o momento nenhum incidente foi registrado. Voltamos ao estúdio. Em sessão extraordinária que terminou depois de 1h da madrugada, o Supremo Tribunal Federal rejeitou as ações do governo e de partidos da base contra a votação do pedido de impeachment. Por maioria, os ministros mantiveram a ordem estabelecida pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e que foi contestada numa ação do PCdoB. A chamada dos deputados começará por um estado da região norte, seguido por um da região sul, alternando-se nessa sequência e incorporando depois as demais regiões. Na decisão mais esperada, o relator Edson Fachin rejeitou o pedido do governo para suspender e recomeçar o processo de impeachment. Os pressupostos dos quais a impetração parte são pressupostos de que a denúncia, nesse momento, está consubstanciada num relatório. A denúncia é a denúncia, tal como formulada, tal como recebida. E é esta que vai ao plenário da Câmara dos Deputados. 7 ministros acompanharam o relator. Apenas o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, e Marco Aurélio Mello aceitaram o pedido do governo. Lewandowski afirmou que os atos imputados à presidente Dilma Rousseff ainda poderão ser contestados no STF. De maneira que não fechamos a porta para uma eventual contestação relativa no que diz respeito à tipificação dos atos imputados à senhora presidência no momento adequado. A Câmara dos Deputados iniciou hoje de manhã a discussão em plenário do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A votação está marcada para domingo às 14h. Hoje cedo, um dos autores do pedido de impeachment, o jurista Miguel Reale Júnior, foi o primeiro a discursar. Ele negou que o processo seja um golpe, como aponta o governo. Que golpe sim houve, quando se sonegou a revelação de que o país estava quebrado. Golpe sim houve, senhor presidente, quando se mascarou a situação fiscal do país
Segundo Reale Júnior, as pedaladas fiscais não são meras infrações administrativas, mas sim crime contra a pátria. É muito mais grave que infelicitar a nação e o cotidiano do brasileiro do que pegar um banhaco de dinheiro. É este o crime. E se diz que não tem crime. Tem sim. E quem está pagando o preço desse crime é a população mais pobre do país. O jurista afirmou ainda ser uma mentira dizer que a mesma prática era adotada por governos anteriores. Segundo ele, o Poder Executivo passou por cima do Congresso ao editar decretos sem autorização dos parlamentares. Por fim, pediu a aprovação da abertura do processo de impeachment. Nós estamos aflitos, estamos sequiosos de nos libertarmos deste grilhão de mentira e de corrupção. Nós queremos ressurgir para a saúde. Senhores deputados, os senhores são os nossos libertadores. Depois foi a vez do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, defender Dilma. Ele disse que a presidente não cometeu crime de responsabilidade. Mas há muitas pessoas que estão sendo investigadas. E a senhora presidente da República não tem nenhuma acusação investigada, nenhuma, absolutamente nenhuma. Cardoso voltou a dizer que o processo de impeachment teve início num ato viciado, fruto de uma retaliação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O que está se discutindo é que a decisão foi tomada a partir de uma ameaça clara. Houve uma violência à lei, houve uma violência ao Estado Democrático de Direito, porque ameaça, retaliação não é fator decisório para afastar um presidente da República. Segundo o advogado-geral da União, apenas no parlamentarismo o governo poderia ser destituído por não ter mais maioria no Congresso. Ele disse que aprovar o impeachment seria violentar a democracia. Não há ilícito, não há dolo. E se esta casa vier a seguir outro caminho, estará revelando um descompromisso profundo com aquilo que outrora se decidiu. Se festejou, quando se derrotou a ditadura no Brasil. Qualquer governo que venha a nascer de uma ruptura institucional não terá legitimidade para governar perante a população. Depois desses discursos, começaram os pronunciamentos dos deputados. Ao todo, 249 parlamentares se inscreveram para falar. Segundo a mesa diretora da Câmara, 170 vão falar a favor do impeachment e 79 contra. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, disse que as sessões do plenário podem seguir sem intervalo até domingo. Da tribuna, o PT voltou a chamar o processo de impeachment de golpe. Essa peça de impeachment já nasce, além de ilegal, imoral. Já nasce sujo. O líder do PSDB disse que a presidente Dilma cometeu crime de responsabilidade. O que ficou evidente durante toda a discussão é que os seus defensores não negam as infrações à legislação. Apenas tentam tumultuar a discussão e desviar o foco central, que são os crimes praticados. O líder do PMDB confirmou que a maioria dos deputados da bancada vai apoiar o pedido de impeachment. O PMDB é o maior partido da Câmara, com 68 deputados. E a maioria expressiva da bancada, cerca de 90% daqueles que se manifestaram, optaram por manifestar a posição em favor do processo de impedimento. Agradecer também à bancada pela liberdade e compreensão que teve comigo em respeitar o meu posicionamento pessoal. O vice-líder do PDT reafirmou que o partido é contra o impeachment. Estamos diante de um fato que agride os princípios democráticos, por via de consequência, o Estado Democrático de Direito. Se passar na Câmara, o pedido de impeachment segue para o Senado. Lá, para a abertura do processo, são necessários os votos de 41 senadores. A imprensa internacional acompanha de perto os acontecimentos no Brasil. O The New York Times publicou reportagem com a chamada na primeira página.
A reportagem do New York Times fala sobre a corrupção generalizada na política brasileira, com o título Tentando derrubar a líder, mas enfrentando as próprias acusações de corrupção. O texto cita nomes como Michel Temer, Eduardo Cunha, Paulo Maluf e Fernando Collor de Mello, detalhando suspeitas e processos de corrupção e desvio de dinheiro. Na internet, o Clarín da Argentina destaca o clima de tensão com o início do debate dramático sobre a destituição de Dilma. O El País da Espanha mostra o começo da sessão decisiva que vai até domingo e afirma que a presidente tem poucas probabilidades de evitar a destituição. O Público de Portugal destaca o embate no Congresso entre duas visões do impeachment: golpe ou tarefa patriótica. A presidente Dilma Rousseff cancelou o pronunciamento que faria hoje à noite na TV. No entanto, segundo o Palácio do Planalto, o governo ainda avalia se esse discurso vai ser veiculado amanhã na TV ou se o vídeo vai ser apenas postado nas redes sociais. O Solidariedade entrou com uma ação na Justiça para impedir a veiculação da fala de Dilma. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Dilma decidiu cancelar a fala e seguiu uma orientação do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Ele teria assistido ao vídeo que seria veiculado e teria dito a Dilma que o conteúdo poderia trazer problemas jurídicos. Nos últimos pronunciamentos na TV, Dilma foi alvo de panelaços. O ex-presidente Lula divulgou um vídeo com apelo aos deputados para que pensem com serenidade antes de votar o impeachment. No vídeo, com mais de 4 minutos, Lula chama de novo o processo de impeachment de golpe e diz que, se acontecer, vai agravar a crise do país. Eu estou convencido de que o golpe do impeachment não passará. Derrubar um governo eleito democraticamente, sem que haja um crime de responsabilidade, não vai consertar nada. Só vai agravar a crise. O ex-presidente faz um apelo aos deputados que vão votar no domingo. Os deputados têm de pensar com muita serenidade sobre isso. Uma coisa é divergir do governo, criticar os erros e cobrar mais diálogo de participação. Este é o papel do legislativo, que deve ser e será respeitado. Outra coisa é embarcar em aventuras, acreditando no canto de sereia nos que sentam-se na cadeira antes da hora. Lula também ataca o vice-presidente Michel Temer, sem citar o nome dele. Quem trai um compromisso selado nas urnas não vai sustentar acordos feitos nas sombras. Ninguém conseguirá governar um país de 200 milhões de habitantes, uma das maiores economias do mundo, se não tiver a legitimidade do voto popular. Por fim, promete se empenhar, junto com a presidente Dilma Rousseff, para tirar o Brasil da crise, se o impeachment não for aprovado. Derrotado o impeachment, já na segunda-feira, independente de cargos, estarei empenhado, junto com a presidenta Dilma, para que o Brasil tenha um novo modo de governar. Lula chegou a tomar posse como ministro da Casa Civil, mas uma liminar do Supremo Tribunal Federal suspendeu a nomeação. O caso vai ser definido no plenário do STF. Lula é investigado na Operação Lava Jato. Dependendo da decisão do STF, a ação pode voltar ao juiz Sérgio Moro ou ficar em Brasília. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Como muitos brasileiros, eu fiquei 7 horas assistindo a uma sessão do Supremo Tribunal Federal para decidir praticamente nada. Um mandato de segurança do PCdoB, um partido que obedece à linha albanesa, defende o comunismo e ataca a democracia burguesa, questionando o direito de defesa negado a Dilma. E, sobretudo, uma ação do advogado-geral da União, que está se comportando como o advogado particular de Madama, pedindo para cancelar o relatório da comissão de impeachment. Eu quero lembrar que no ano passado, o próprio advogado-geral, a Dilma, todo mundo comemorou uma intervenção do Supremo sobre o método que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, achou que era correto para montar essa comissão. A comissão foi montada ao gosto da Dilma, ao gosto do Palácio. E, no entanto, votou, com uma maioria razoável, um relatório contra, o que é sinal que estão sendo comemoradas vitórias de pirro. Hoje aconteceu uma coisa gravíssima. Depois de perder por 8-2 nessa ação absurda, a presidente resolveu insistir na ladainha do golpe. Olha,
à medida que o advogado-geral recorre à justiça, mesmo a justiça negando os seus pleitos ou confirmando, seja qual for a decisão, mostra que eles mesmos não acreditam que isso é golpe, porque simplesmente não é. Agora, a presidente marcou um pronunciamento em que ela ia tentar convencer a população a combater esse tal golpe. Ela mesma já disse que a população que está nas ruas, 61% do povo, que os 2/3 da Câmara, pelo menos mais da metade do Senado, todos eles são golpistas, todos os empresários são golpistas. Como é que ela vai combater o golpe? Eu acho que o conselho que o Eduardo Cardoso deu para ela de não fazer o pronunciamento é um conselho sábio, inclusive porque é um gesto bastante arriscado usar um horário na televisão e no rádio institucional para fazer a defesa da sua manutenção no cargo. Além disso, parece que havia problemas jurídicos, tanto é que o Cardoso pediu para ela não colocar. Mas essa mantra, essa cantiga da perua, do quanto pior, pior, é de pior a pior, vai permanecer mesmo depois do resultado, porque não há outro lema, não há outra bandeira a ser defendida por Dilma e pelos seus seguidores. Eu estarei de volta aqui domingo, quando vai haver a votação. Me acompanhe aqui direto ao assunto e em pé. Estão previstas manifestações aqui em São Paulo no domingo, dia da votação do impeachment. O secretário Alexandre de Moraes disse que a polícia está preparada para garantir a segurança de todos. Os grupos pró-impeachment farão uma manifestação na Avenida Paulista a partir das 2 da tarde. Já os manifestantes contrários ao afastamento da presidente Dilma vão se reunir no Vale do Anhangabaú, no centro, a partir das 10 da manhã. De acordo com o secretário da Segurança, Alexandre de Moraes, ruas do entorno da Paulista e o Vale do Anhangabaú terão policiamento ostensivo para evitar qualquer tipo de confronto entre manifestantes. Todas as estações de metrô e os corredores de ônibus das imediações dos atos vão contar com acompanhamento das polícias militar e civil. A segurança foi reforçada em Brasília para receber no domingo os grupos que vão se manifestar contra e a favor do impeachment. Foi montado um muro com cerca de 1 quilômetro de extensão no canteiro central da esplanada dos ministérios. Todo o trânsito foi interditado. Pelas regras, serão permitidos 2 carros de som para cada grupo e o uso de bonecos infláveis pequenos. Os grupos também vão poder exibir em telões a sessão na Câmara dos Deputados. Veja como vai ser a divisão dos manifestantes. No meio do muro há um corredor que será de uso exclusivo das equipes de segurança. As áreas para concentração do protesto são o Museu da República, para quem é a favor do impeachment, e o Teatro Nacional para quem é contra. Os manifestantes não vão ter acesso ao gramado do Congresso, aos Palácios da Justiça e do Itamaraty e nem à Praça dos Três Poderes, onde fica o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. A Câmara dos Deputados também terá um esquema especial de segurança e o acesso será limitado e restrito a pessoas com credenciamento especial para acompanhar o processo de votação. O Comando Militar do Planalto informou que deve ser reforçado o efetivo de guarda e proteção às instalações presidenciais, como o Palácio do Planalto. Atos contra o impeachment também aconteceram em várias cidades em pelo menos 12 estados brasileiros. As manifestações foram organizadas por movimentos sociais e centrais sindicais. No Mato Grosso do Sul, manifestantes fecharam rodovias que cortam o estado e causaram congestionamento. Em Sergipe, houve ato a favor do governo numa ponte que liga a capital Aracaju a um município vizinho. Rodovias federais e estaduais de Alagoas foram bloqueadas por manifestantes que, além de protestar contra o impeachment, cobraram reforma agrária e relembraram casos de violência no campo. Em Porto Alegre, manifestantes percorreram ruas da cidade e também a BR-190 para se juntar a um grupo que acampa na Praça da Matriz, no centro, para defender o governo Dilma. Manifestantes pró-impeachment fazem um ato neste momento aqui na Avenida Paulista. Os manifestantes que estavam acampados em frente à Fiesp há vários dias colocaram as barracas no meio da avenida e, com isso, eles fecharam parcialmente a via no sentido Paraíso. São uns 30 manifestantes com 12 barracas na avenida.
Foi preso hoje o empresário Benedito Rodrigues de Oliveira Neto. Bené, apontado pela Polícia Federal como operador do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, em esquema de corrupção e fraude eleitoral. A prisão preventiva se dá no âmbito da Operação Acrônimo, que investiga recebimento de vantagens indevidas por Fernando Pimentel quando era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff. As investigações apontam que Bené teria recebido propina para atuar em favor da montadora Caoa. Há suspeita de que os recursos desviados alimentavam campanhas eleitorais. A ação teve início em 2015. A defesa de Bené informou que a prisão preventiva é uma medida de exceção que jamais poderia ser aplicada no caso do empresário e que ele sempre esteve à disposição da Justiça. Na primeira fase da Operação Acrônimo, a Polícia Federal fez buscas no apartamento da mulher de Pimentel, a jornalista Carolina de Oliveira, em Brasília. Na época, o governador classificou a ação como um equívoco. O nome de Bené é citado na delação premiada de Daniele Fonteles, dona da Pepper, agência de comunicação que atuou na campanha eleitoral de Dilma em 2010, produzindo conteúdo para a internet. A Polícia Federal suspeita que Carolina seja sócia oculta da Pepper. Na última segunda-feira, a Polícia Federal indiciou Pimentel por corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. Como governador, Pimentel tem foro privilegiado. A Procuradoria-Geral da República vai decidir sobre eventual denúncia ao Superior Tribunal de Justiça. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, teria recebido propina de 52 milhões de reais em 36 parcelas. A informação foi passada à Procuradoria-Geral da República em delação premiada, feita pelo empresário Ricardo Pernambuco Júnior, da Carioca Engenharia, investigada na Operação Lava Jato. O empresário afirmou que Eduardo Cunha recebia das empresas envolvidas nas obras de revitalização do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Uma tabela apresentada pelo delator revela 22 depósitos na conta do deputado. Em 2013, Eduardo Cunha foi contemplado com 6 transferências bancárias, totalizando mais de US$ 1.400.000. Segundo o empreiteiro, o maior repasse aconteceu em 26 de agosto de 2013, no valor de US$ 391 mil. O delator também afirmou que em nenhum momento Eduardo Cunha disse que as contas eram de titularidade dele, mas todas foram indicadas pelo próprio deputado. Ao contrário dos outros casos da Lava Jato, Ricardo Pernambuco Júnior afirma que a propina foi cobrada diretamente por Eduardo Cunha, sem intermediários, em encontros pessoais. Os depósitos eram feitos em contas na Suíça e em Israel. Eduardo Cunha não respondeu às acusações. O empreiteiro Marcelo Odebrecht começou a prestar depoimentos há cerca de 2 semanas aos procuradores e delegados da Polícia Federal da Operação Lava Jato, como parte de um acordo de delação premiada. Os depoimentos dele acontecem na sede da Polícia Federal em Curitiba, onde ele está preso há quase 10 meses. Para que o acordo seja homologado com a Justiça, Marcelo Odebrecht, que já foi condenado a mais de 19 anos de prisão, deve entregar documentos que comprovem a corrupção não só na Petrobras, mas também em outras áreas do governo. Marcelo Odebrecht também vem sendo questionado sobre dossiês que teriam sido montados para atrapalhar as investigações da Lava Jato. O ministro do STF, Teori Zavascki, rejeitou o pedido da defesa de João Santana para anular a prisão do publicitário que fez campanhas de Lula e Dilma. O caso está no STF junto com todas as investigações da Lava Jato que envolvem Lula. João Santana foi preso em fevereiro na Operação Lava Jato. Os deputados continuam usando a tribuna da Câmara para discursar a favor ou contra o impeachment. Agora há pouco, a executiva do PP, o Partido Progressista, decidiu fechar questão a favor do impeachment de Dilma. Com essa decisão, parlamentares que contrariarem a orientação podem ser punidos pelo partido. Na quarta-feira, a bancada do PP na Câmara já havia se posicionado favorável ao impeachment. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o cenário da votação do impeachment de Dilma. De erro em erro, Dilma Rousseff acabou conseguindo. De acordo com todas as informações disponíveis, a Câmara dos Deputados deve abrir neste domingo um processo de impeachment contra a presidente da República. Com isso, o processo segue para o Senado.
Até Lula, em privado, admite que a chegada do impeachment ao Senado torna a saída de Dilma Rousseff da presidência praticamente irreversível. Dilma será julgada pelos senadores numa sessão comandada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas antes disso, o Senado precisa confirmar, tem que ratificar a decisão da Câmara. Isso deve ocorrer ainda na primeira quinzena de maio. Confirmada a decisão da Câmara, Dilma terá que deixar a presidência da República por até 6 meses. Enquanto durar o julgamento, o país já será presidido pelo vice-presidente Michel Temer. Muita gente enxerga no impedimento de Dilma uma solução, mas é preciso levar em conta um detalhe. Na sua pesquisa mais recente, o Datafolha informou que 60% dos brasileiros gostariam que Temer renunciasse ao cargo, que deixasse o Palácio do Planalto junto com Dilma. O PMDB, partido de Temer, não inspira confiança na sociedade. Está apinhado de pessoas que têm o telhado de vidro, o paletó de vidro, a camisa de vidro, a gravata de vidro, só a cara é de pau. A paciência do brasileiro com um eventual governo Temer será curtíssima. Dependendo de como for o início desse novo governo, vai ter muita gente pedindo a adoção da solução TSE, que passa pela cassação do mandato e pela convocação de novas eleições. Boa noite. No domingo, a partir das 4h30 da tarde, a TV Gazeta vai exibir um programa especial sobre a votação do pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. Além de imagens ao vivo de Brasília, você vai ver as manifestações em São Paulo e em todo o Brasil, com a análise dos nossos comentaristas e convidados. Domingo, 4h30 da tarde, aqui na Gazeta. A semana termina com muito calor, em todo o estado de São Paulo. Aqui na capital, fez 32 graus sem nenhuma gota de chuva. Segundo a meteorologia, nós não temos chuva significativa aqui na Grande São Paulo desde o fim de março. Isso só contribui para a piora da qualidade do ar. Mariana Armentano tem agora os detalhes da previsão para o fim de semana. Destaque amanhã são as chuvas no litoral nordestino. Já na costa aqui do sudeste e do sul do Brasil, dia lindo de sol e céu azul. A umidade que vem do oceano espalha nuvens carregadas, deixando o tempo bastante instável, desde o Alagoas até o Rio Grande do Norte. Já na região norte do país, a chuva já perde força e só deve ser mais persistente ali entre o Acre e o Amazonas. Com o ar mais úmido circulando pouco pelo continente, a massa de ar seco ganha força pelo sul, sudeste, centro-oeste e pelo interior do nordeste. O calor é geral, faz até 30 graus amanhã em BH, 33 em Porto Alegre, 37 no Rio de Janeiro, 36 graus em Palmas e 31 em Salvador, na Bahia. Aqui em São Paulo, sem chances de chuva, pelo menos até a próxima semana. Por enquanto, a massa de ar seco continua mantendo o tempo quente e ensolarado. Vai fazer até 36 graus amanhã em Votuporanga e em Presidente Bernardes, 35 nas cidades de Bauru e Ribeirão Preto e no litoral, dia perfeito para aproveitar a praia. Máxima em torno dos 33 graus em Caraguatatuba e dos 32 em Santos. A recomendação é se hidratar e usar bastante protetor solar, porque os raios ultravioleta estão em níveis extremos, inclusive aqui na capital. Amanhã a máxima vai bater na casa dos 32 graus por aqui durante a tarde. No domingo, quase nada muda. E para começar a semana, mais calor ainda. Máxima na marca dos 33 graus na segunda-feira. Hoje, o governo federal propôs um salário mínimo de R$ 946 em 2017, um aumento de 7,5%. Atualmente, o mínimo está em R$ 880. E esse valor é uma referência para o pagamento de salários para 48 milhões de brasileiros. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Quase nenhuma discussão sobre o futuro da economia fazia algum sentido desde que começou a discussão do impeachment na Câmara dos Deputados. Essa discussão estará morta agora. A recessão continua, claro, seu ritmo, tirando empregos, quebrando empresas, na toada previsível desde o início do ano. Mas, até que se saiba quem vai tomar conta do governo, não dá nem para dizer se a economia vai piorar, ficar na mesma ou começar a melhorar. Em fevereiro e março, as empresas maiores praticamente pararam de tomar decisões sobre o futuro, afora as muito inevitáveis e urgentes.
Além do mais, quase ninguém mais presta atenção nos planos do governo Dilma para a economia. Aliás, por hora, é como se eles não existissem. Em resumo, quase tudo que diz respeito à economia ficou congelado por causa do impeachment. Caso os deputados decidam autorizar o Senado a processar a presidente Dilma Rousseff no domingo, muda alguma coisa? Não muito por enquanto. Deverá haver alguma animação nos mercados financeiros. Empresários devem ficar felizes, mais esperançosos, pois agora quase todos estão contra Dilma. Ainda assim, é pouco para a gente saber o que vai ser. É improvável que, perdendo na Câmara, Dilma consiga escapar do impeachment no Senado. Mas a decisão final só sai lá pelo dia 10 de maio. Até lá também é que vamos ficar sabendo quem devem ser os novos ministros da Economia e os planos de um possível governo de Michel Temer. Mesmo que sejam bons nomes e bons planos, a economia no dia a dia do cidadão comum ainda vai piorar até o final do ano. O desemprego ainda vai aumentar por um tempo. Por fim, mesmo que aconteça uma reviravolta, no começo ela vai custar caro. Temer não disse quase nada sobre o que vai fazer ainda. Disse apenas que haverá sacrifícios e mais nada. O que isso quer dizer? Ainda não temos ideia. Mas as propostas que se discutem são de aumento de impostos, contenção de gasto em saúde e educação, talvez contenção de reajustes de servidores e cortes sociais. Mas, repita-se, no grupo de Temer, ainda não saiu nada. É tudo mistério. Boa noite. E continua em Brasília a sessão que discute o impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Lembrando que ministros e muitos secretários de Estado que eram parlamentares deixaram seus cargos para voltar à Câmara para participar da votação do impeachment. Por volta das 7h, Cunha abriu a sessão extraordinária para os parlamentares continuarem falando. Membros do PMDB, PT, PSDB, PP e PR já usaram o tempo a que tinham direito. Lembramos também que a sessão para a discussão do impeachment começou por volta das 9h. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o clima de guerra às vésperas da votação do impeachment. E entrevisto hoje José Arthur Gianotti, professor titular emérito do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, professor, o processo de impeachment entrou na reta final lá na Câmara. Hoje, o advogado-geral da União fez a defesa da presidente Dilma mais uma vez, mas insistindo que esse processo é golpe, que é um desrespeito à democracia e que a ruptura institucional vai ser registrada pela história. Miguel Reale Júnior também falou, ele que é um dos autores do pedido de impeachment, que vai ser votado pelos parlamentares, disse que não é golpe, que golpe é mascarar a real situação fiscal do país, é cobrir gastos públicos imensos com empréstimos que são previsivelmente proibidos pela lei, como é muito bem especificado. E ainda chamou os deputados de libertadores, né, dessa situação. Mas eu quero ouvir do senhor. Como o senhor entende, professor, que será registrada na história do Brasil toda essa situação, esse processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff? Bom, obrigado pelo convite, obrigado a todos. Eu acho que nós temos aí um processo que está se dando em dois níveis. De um lado, uma guerra política, cuja uma das batalhas se encerra domingo, provavelmente com uma derrota do PT. De outro lado, um processo de mistificação surrealista do que realmente está acontecendo. Em vez dos personagens passarem a explicitar o que está acontecendo para que a população possa tomar partido de uma maneira clara e democrática, nós temos pela primeira vez da história, talvez do mundo, um golpe que é patrocinado, corrigido por um Supremo Federal, um Tribunal Federal. Eu nunca vi uma coisa desse tipo, um golpe que é patrocinado e organizado pela instituição que cuida da
Constituição brasileira. Bom, então agora vamos pedir para o senhor explicar o seguinte. Golpe por quê, professor? Porque não é golpe nenhum. Se o processo, o recurso do impeachment é previsto na Constituição e lá tem especificadas as circunstâncias nas quais se pode pedir o impeachment de um presidente da República. E no pedido de impeachment, os que subscrevem, os autores, eles explicitam o que entendem ser um crime de responsabilidade do presidente. Por que, então, é golpe? Porque eles estão simplesmente falsificando o sentido do próprio impedimento. O que é um impedimento? É um julgamento político, todo mundo sabe disso. Porque se fosse um julgamento no Supremo, nós teríamos, alguns defenderiam que seria efetiva o crime, outros diriam que não é efetivo o crime, o tribunal decidiria se é crime ou não. A Constituição, os constituintes de 88 entenderam que esse era o caminho para impedir um presidente que, pelas razões lá especificadas, continuasse no poder. Então, a minha pergunta é golpe por quê? Não mais, espera um pouquinho. Não tem golpe nenhum. Mas o senhor está dizendo que é golpe? Não, eu estou dizendo que é um golpe simplesmente patrocinado pelo Supremo Tribunal Federal, o que é uma contradição. Não tem sentido dizer que é golpe. E por que é patrocinado pelo Supremo? Porque ele está intervindo e mostrando a cada passo o que pode fazer ou o que não pode fazer. Mas ele é acionado, um tribunal não age por si próprio, ele é acionado e aí ele é obrigado a agir. Não, mas veja bem, eu acho que ele está bem feito. Sim, mas ele é acionado e está agindo. Está agindo dizendo que ele não interfere no desenvolvimento do processo da Câmara, que a Câmara tem toda a liberdade, que ela está agindo do ponto de vista legal e assim por diante. O que está havendo como golpe é uma mistificação. É isso que eu estou querendo que você entenda. O que Quer dizer, quem chama de golpe, aqueles que são contra o impeachment, é que estariam mistificando, chamando de golpe. É isso que, então, o senhor está dizendo. Mas, veja bem, porque o que é o processo? O que é o processo de impeachment? Ele é um julgamento político que mostra se, dado um crime, o presidente ou a presidenta tem capacidade de ter maioria e, portanto, tem a capacidade de governar. O problema é se existe ou não existe possibilidade de governar. Não existe vácuo de poder. O que aconteceu? Nós tivemos uma eleição em que a presidente ganhou a eleição, mas não levou. Ela não conseguiu ter um governo durante um ano no seu mandato. Ela nem conseguiu diminuir o salário dela, que ela prometeu que iria diminuir. Portanto, nós chegamos a um ponto em que o governo não tinha, e não tem até agora, nenhuma capacidade de governar. Não é capaz de fazer o que eles prometeram no ajuste fiscal. Não conseguiram fazer absolutamente nada. Bom, os deputados vão decidir sobre essas questões que estão no bojo político desse pedido de impeachment. O que eles vão decidir? No domingo. O que eles vão decidir? Se eles vão estar favorável a esse possível governo ou eles são favoráveis a um outro governo. Essa é a decisão. A decisão pouco importa se ela cometeu ou não determinados crimes. O crime serve de ponto de partida para ver se há ou não há governo. Ora, o que está acontecendo? Está acontecendo que, no início do processo de impeachment, não é isso? Houve, primeiro, um reforço do Temer, depois houve um reforço do próprio governo. Quando houve a possibilidade de um terceiro mandato do Lula, em que Dilma viraria uma espécie de rainha da Inglaterra e nós teríamos o Lula governando, não é isso? Bem, então nós vamos ter um governo de tipo petista, tradicional,
e os deputados foram caminhando na direção do atual governo. Quando o Janot finalmente disse, acabou essa brincadeira, porque o Lula não pode assumir nas condições atuais, o Lula tem problemas com a Lava Jato e assim por diante, o que aconteceu? O pessoal todo está saindo e está indo para o Temer. Então, o que nós estamos decidindo, veja bem, o que está realmente sendo decidido é que tipo de governo nós vamos ter a partir de domingo, que vai ser ou um governo ligado ao Temer ou um governo ligado ao que é o PT e a sua colaboração. Agora, eu vou pedir uma coisa para o senhor antes de encerrar, que é o seguinte. No começo, eu mesma confesso ao senhor que eu estava assim, eu talvez não tenha entendido bem quando o senhor disse que era um golpe. Eu quero ouvir do senhor para encerrar a nossa entrevista e ficar bem claro para o nosso telespectador. José Arthur Gianotti é a favor ou é contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, segundo o pedido que está sendo julgado lá no Congresso? Eu sou a favor totalmente do impeachment. Mais ainda, o que importa é que nós tenhamos governo. E até agora, da eleição, nós não temos governo. Okay. O que é fundamental é que preciso compreender o seguinte, é que está se fazendo uma enorme farsa do golpe, um espetáculo enorme da ilegalidade, de uma ilegalidade que o Supremo está contestando. O que nós temos, Maria Lídia, é uma política de farsa. E é isso que eu estou querendo explicitar. Não, ficou claro. Agora ficou muito claro. Muito obrigada, professor Gianotti. Agradeço muito o senhor estar conosco mais uma vez. Uma boa noite. Desculpe não ter sido claro tão logo. Não, eu que possivelmente não tenha entendido bem. Obrigada, professor. Uma boa noite. Gamberini. Você vai ver a seguir a eliminação do Palmeiras da Taça Libertadores. E mais informações sobre o processo de impeachment da presidente. Desde cedo, os deputados usam a tribuna da Câmara para discutir o pedido de afastamento de Dilma. Receitas Digitais Bradesco com Henrique Fogaça. Você está sem tempo para ir ao banco pagar seus boletos? Bora fazer uma receita do Bradesco para resolver isso. É o picadinho de boleto. Confere aí os ingredientes. Um celular, o aplicativo do Bradesco e uma conta qualquer de luz, gás, condomínio. Olha só como é fácil. Pega o celular, aproxima do boleto para ler o código de barras e pronto. Agora é só fazer o picadinho de boleto. Bradesco, digital ao seu gosto. Tolstói influenciou Mahatma Gandhi. Aldous Huxley imaginou a clonagem muito antes dela existir. Dostoiévski foi essencial para a psicanálise de Freud. Os grandes escritores fizeram muito pelo mundo. Imagine o que eles podem fazer por você. Coleção Folha, grandes nomes da literatura. Todo domingo nas bancas, um livro por R$19,90. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Colecione. Onix e Prisma, dois carros que conquistaram quem já gostava da Chevrolet. E agora vão conquistar até quem tinha alguma dúvida. Quando eu vi o Onix, eu achei lindo. Você e todo mundo, né? Eu uso muito mais lindo. Onix, o carro mais vendido do Brasil com transmissão automática, preço de nota fiscal de fábrica e taxa zero em 30 vezes. Quando eu entrei no Prisma, eu falei, é esse o carro. Prisma 1.4 agora com transmissão automática grátis e taxa zero em 30 vezes. Aproveite, é só até domingo. Para milhões de brasileiros, a conquista da casa própria é só o começo para muitas outras conquistas. O Minha Casa Minha Vida do governo federal já mudou a vida de milhões de brasileiros. Com o lançamento do Minha Casa Minha Vida 3, serão milhões de novas moradias em todo o Brasil até 2018. De casa nova, mais brasileiros poderão enxergar uma vida nova. Para o governo federal e para a Caixa, esta é a verdadeira mudança. Minha Casa Minha Vida. Mais que mudar de endereço, é mudar de vida. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso.
Eliminado precocemente da Libertadores da América, o Palmeiras tenta se consolar com o Campeonato Paulista em Celso. Ganhou de 4-0 e caiu fora. Se é que dá para consolar, acho né? que não, né? Bom, mas pelo menos é o que restou. Segunda, o time tenta um lugar nas semifinais do Regional contra o São Bernardo. Na Libertadores, bem que o time fez a parte dele. Goleou o River Plate uruguaio. O problema é que o Rosário também fez o dever de casa ao derrotar o Nacional em Montevidéu por 2-0. Tornou nulo todo o esforço palmeirense. Jogo de decisão quando o objetivo a se atingir não está só nas mãos do time, é um sofrimento para o torcedor. O Verdão fez sua parte no Allianz Parque. Abriu o placar com Egídio, que tabelou com Robinho e chutou no cantinho. Nos acréscimos do primeiro tempo, fez 2-0 com Alione, que recebeu de Alexandro e bateu cruzado. Mas entre os dois gols do Palmeiras, sai um lá em Montevidéu, marcado pelo Rosário Central. No segundo tempo, Alione fez mais um, 3-0. Mas pouco antes, o Rosário já tinha marcado o segundo e acabado com qualquer esperança alviverde que ainda restava. Mesmo assim, o Verdão não parou. De pênalti, Alexandro fez 4-0 e pelo menos deu um fim digno à participação do Palmeiras na Libertadores 2016. O Palmeiras não caiu fora ontem, caiu fora quando perdeu em casa, né? Aquele jogo pro Nacional, né? 2-1, com um homem a mais. Ali o Palmeiras cavou a própria sepultura, essa é a real. E no Campeonato Paulista? Bom, temos já começa a fase de quartas de final amanhã, com o Corinthians e Red Bull Brasil jogando em Itaquera. O Santos joga contra o São Bento também amanhã. E aí no domingo temos Audax e São Paulo, o jogo vai ser em Osasco, e o Palmeiras na segunda-feira enfrenta o São Bernardo. Na condição de favorito, o curioso, por exemplo, o Corinthians tem a melhor campanha do Campeonato Paulista. E ele pode ser eliminado amanhã. Agora é o mata-mata, né? Mas sem ser morto, na verdade, digamos assim. Ele pode empatar o jogo e ser eliminado perdendo nos pênaltis. Claro. Mas, então é um regulamento esdrúxulo que realmente não pune mesmo quem fez as melhores campanhas. Por isso que o Tite declarou na coletiva antes do jogo que o ideal seria, para quem terminou com melhor campanha, além de jogar em casa, ter pelo menos o benefício do empate. Acho que é muito mais justo, porque o Corinthians tendo a melhor campanha, ser eliminado com um empate e perdendo os pênaltis, não... Pelo saldo do que fez, né? Não faz o menor sentido. De qualquer forma, é um momento decisivo do campeonato. Foram 15 jogos aí de enrolação. Agora realmente começa o Campeonato Paulista para valer. Só que não tem margem de erro. Perdeu, bye-bye. Tchau. Obrigado. Aliás, bye-bye. Por falar nisso, bom fim de semana. Até segunda-feira. Até segunda. Obrigado. Estela. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. A arte de Lazar Segal é revisitada em exposição da Pinacoteca Cultural, que será aberta amanhã na sede da instituição no Morumbi. Sobretudo sua arte gráfica, suas gravuras em metal, estilos, aquarelas e desenhos a tinta preta e grafite. Só algumas pinturas e esculturas, praticamente todo o acervo apresentado, pertence a descendentes do pintor e, portanto, novo para o mercado. A mostra elucida a trajetória de Segal dos anos 10 aos 50 do século passado e um livro foi editado para completar a informação da exposição. A peça Sinal de Vida, de Lauro César Muniz, de 1972, conta a luta de um ativista político em busca de sua companheira desaparecida nos calabouços da ditadura. A peça foi proibida na época, apesar de vencer o Prêmio Molière, e só liberada em 1979, quando foi montada no Auditório Augusta por Antônio Fagundes, dirigido por Oswaldo Mendes. Inspirada em fatos reais, Sinal de Vida volta ao cartaz no mesmo Teatro Augusta, às quartas e quintas-feiras, agora sob a direção de Heitor Saraiva e com Beto Bellini e Dani Brescianini no elenco. Rock and roll não é mais coisa de garotos há muito tempo. Os Rolling Stones são prova disso. Um encontro de maduros do rock acontece até domingo no Sesc Pompeia, reunindo os titãs de Branco Melo, Paulo Miklos, Sérgio Brito e Tony Bellotto e o veterano Walter Franco. Eles mostram sucessos antigos e novos e cantam com Franco sucessos dele, como o famoso Canalha, que por sinal os titãs gravaram.
No mesmo Sesc Pompeia, a família Wisnik, José Miguel e os filhos Guilherme e Marina, mais Laura Vinci, mulher de José Miguel, se reúnem num programa de shows, encontros sobre arte e oficinas de poesia. Como são 4 cabeças privilegiadas, o resultado deve ser bom. O projeto chama-se O Ovo e o Voo e estará em cartaz de hoje a domingo, dia 24. Boa noite. E os deputados continuam se revezando na tribuna da Câmara para falar contra ou a favor do impeachment. A previsão é de que os discursos entrem pela madrugada e uma sessão deve acontecer também amanhã. A votação do impeachment está prevista para começar no domingo a partir das 2 da tarde. Para aprovar o parecer do deputado Jovair Arantes, que é favorável ao impeachment, são necessários 342 votos. Se o texto for aprovado, segue para o Senado. O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta, mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. No domingo, a partir das 4h30 da tarde, a TV Gazeta vai exibir um programa especial sobre a votação do impeachment na Câmara dos Deputados. Boa noite e até domingo. Até lá. Não perca a Semana com Ronald Rios. Logo mais, 10h30 da noite.